Olá, pessoal. Meu nome é Marcel e este é o canal Tem de Tudo Fiz Mais. Vamos para mais um vídeo sobre a calculadora científica Cássio. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo das novidades. Ao se inscrever no canal, você ajuda bastante o nosso trabalho e nos motiva a cada vez mais produzir conteúdo de física, matemática e engenharia. Nesse vídeo, eu pretendo mostrar como fazer o cálculo da média da variância e do desvio padrão utilizando uma função chamada STAT da calculadora científica. Então, quando você vem aqui na calculadora e tecla, né, aperta a tecla Mode, vai aparecer uma lista aqui com várias funções, né, vários cálculos, né, que você pode fazer aqui na calculadora. Então, você desce aqui na lista, você tem mais funções. A função stat é a opção 3. Quando você clica na opção 3, você tem ainda dentro da função stat várias outras opções. E uma delas permite que você faça o cálculo da média, da variância e do desvio padrão para um conjunto de dados, que é a opção 1, que a gente vai usar aqui no vídeo, na explicação do vídeo. Ok? Mas antes, eu vou fazer aqui uma breve revisão de alguns resultados que a gente tem lá na estatística básica, mais especificamente, de alguns resultados que a gente tem lá na estatística descritiva, ok? Então, quando a gente vai representar um conjunto de dados, quando a gente vai escrever os valores das observações ou das medições que você faz no laboratório, você pode fazer isso de duas maneiras. Então, por um lado, a gente tem os chamados dados não agrupados. Por outro, a gente tem os chamados dados agrupados, que são também conhecidos como dados de frequência. Ok? O que seriam os dados não agrupados? É quando você não se preocupa em agrupar aqueles valores que se repetem, criar grupos de frequências, no caso. Já nos dados agrupados, a ideia é organizar os dados, é representar os valores das medições, agrupando aqueles valores que se repetem, criando grupos de frequências. E dentre os dados agrupados, a gente tem os dados agrupados por ponto e os dados agrupados por intervalos de classes. Ok? Eu pretendo, a partir de agora, na sequência, explicar como funciona cada caso aqui, como que você vai utilizar a calculadora para cada caso. Quando os dados são não agrupados, quando eles são agrupados por ponto e quando eles são agrupados por intervalos de classe. Porque para cada caso você vai ter um conjunto de fórmulas para calcular a média, a variância e o desvio padrão, ok? Vamos começar aqui dando um exemplo onde os dados são não agrupados. Então, para isso, considere as notas de estatísticas de 10 alunos. Ele pede aqui para calcular a média, a variância e o desvio padrão. Então, você vê que alguns valores até se repetem aqui, mas eles estão descritos aqui, né, aleatoriamente, sem se preocuparem em agrupar as repetições. São, portanto, né, estão no formato não agrupado. Nesse caso, como que eu faço para calcular a média? A gente tem uma fórmula simples para isso. A média que a gente representa com uma letra com uma barra em cima, né, ela vai ser simplesmente a somatória de todos os valores, né, que estão aqui no conjunto de dados. Esse aqui é o símbolo da somatória. N aqui é o total de observações, né, que eu tenho aqui. Que no caso, vale 6, né? Então, a N aqui é igual a 6. Opa, 10, né? Desculpa, 10 observações.
Então, a ideia aqui para calcular a média é somar todos os valores e dividir pelo total, que é 10. Se eu fosse fazer no braço, né, seria assim. Para calcular a variância, a gente representa aqui, a variância amostral, no caso, né, que a gente representa aqui por S ao quadrado, normalmente, a gente precisa somar todos esses termos aqui, ó, xi menos x barra ao quadrado e depois dividir por n menos 1. Xi é o valor de cada observação. Então, o que você tem que fazer aqui para calcular a variância? Você tem que pegar o valor de cada observação, subtrair da média que você calculou em um passo anterior, e levar ao quadrado, fazer isso para todas as observações, somar tudo e dividir por n menos 1. N menos 1 aqui, no caso, é 9. Então, se fosse fazer no braço, seria assim. E, por último, o desvio padrão. O desvio padrão, né, que a gente representa aqui pela letra S, ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, calculou a variância, daí é fácil calcular o desvio padrão, basta calcular a raiz quadrada. Ok? Mas como que fica isso na calculadora, né? Vamos para a calculadora. Então, a sequência de comandos que você vai dar é a seguinte: você primeiro vem na tecla Mode para selecionar a função stat, né, para poder calcular em média, variância e desvio padrão. E na opção 3, dentro da função stat, você vai selecionar a opção 1. Está escrito aqui var, né, de variável, uma variável, né? Você vem na opção 1, daí vai aparecer uma coluninha aqui para você digitar os valores aqui que estão no conjunto de dados. Então, vamos fazer isso. Vai digitando os valores e dando igual aqui, né, que ele vai colocando o cursor na sequência aí. Você pode mexer também aqui na setinha para corrigir. Então, vamos digitar todos os valores aqui. 6 igual, 7,5, 8, 9, 4,5, 5, 8, 3,5 igual e 6,5. Dá um igual aqui. Bom, digitei todos os valores. Agora eu vou apagar aqui a tela. Então, acho que não precisaria, a princípio, apagar, mas eu vou apagar aqui. Os valores eles vão continuar armazenados aqui na calculadora. Inclusive, se você desligar a calculadora, não dá para fazer aqui porque isso é um emulador, né? Mas se você desligar a sua calculadora e ligar novamente, ela vai continuar nesse mesmo setup, né? Stat, e os valores vão continuar armazenados, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora na sequência? Com os valores armazenados, agora vamos calcular a média, o desvio padrão e a variância. Percebe que para calcular primeiro a gente calcula o desvio padrão, né, aqui na calculadora, e depois a variância, ao contrário, né, do que a gente faz normalmente. Então, para isso, eu venho aqui na tecla Shift, depois eu venho aqui na tecla 1, parece, está vendo aqui em cima, parece stat barra dist, né, de distribuição. Então, você vem aqui na tecla 1 para fazer cálculos estatísticos. Se você quiser ver os dados novamente, você clica na tecla 2 aqui. Vamos clicar aqui para você ver. Ó. Você vem aqui, daí você consegue corrigir algum valor caso você tenha errado na digitação. Mas não é o caso aqui. Então, o que eu vou fazer agora na sequência? Eu vou calcular a média, a variância, a média, o desvio padrão e depois a variância. Para isso, eu venho aqui na opção 4 de variável. Daí ele dá a opção para calcular a média. Aparece aqui o x barra, você vem na opção 2, mas depois você tem que aplicar o igual aqui, tá? Para ele retornar o valor da média. Então, a nota média aí da prova de estatística aí é 6,3. Vou apagar aqui e vou calcular o desvio padrão. Você vem aqui
Novamente, Shift, tecla 1, opção 4, de variável. Aqui você tem a opção de calcular o desvio padrão amostral e o desvio padrão populacional. No desvio padrão populacional, o que vai acontecer? No lugar do N-1 vai aparecer N. Essa que é a diferença, tá bom? Vamos calcular aqui o desvio padrão amostral, que é a opção 4. Se eu der igual aqui, ele vai dar o valor do desvio padrão. Se eu quiser calcular a variância, o que eu faço? Você vem aqui no quadrado, eleva ao quadrado, ele te dá a variância aqui, ok? E se eu apagar aqui, ele vai dar o desvio padrão. Bom, é isso que a gente faz para calcular aqui média, variância e desvio padrão para dados não agrupados. Então, agora vamos para um outro exemplo, considerando outros dois exemplos, aliás, né? Considerando dados agrupados, que são chamados também de dados de frequência. Vou resetar antes aqui a calculadora, para começar sempre do início aqui. Então, vamos considerar inicialmente dados agrupados por ponto. Lembrando que dados agrupados são dados que são organizados de forma que eu tenho grupos de frequência aqui, grupos que representam os valores que se repetem, né? Então, por ponto significa, né, o seguinte, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Considere a espessura de 50 chapas de aço em milímetros. Calcule a média, a variância e o desvio padrão. Então, o que está acontecendo aqui? Por que ele é chamado por ponto? Por que ele é um dado agrupado por ponto? Porque os valores aqui da espessura das chapas, no caso, elas são dadas ponto a ponto. Você tem um único valor representado aqui em ordem crescente de cima para baixo, certo? Você tem um único valor. Do lado aqui, você tem a frequência. A frequência representa a quantidade de vezes que cada espessura aqui se repete, né? Então, eu tenho 5 chapas com 9,8 milímetros de espessura. 8 chapas com 9,9 milímetros de espessura e assim por diante, certo? Esse número aqui de baixo é o total de dados. Para você saber qual é o total de dados, o N, né, no caso, para você saber o N, você vem aqui e soma todas as frequências. Esse aqui é o N. Você vem, soma tudo aqui, está na coluna, na segunda coluna, você tem o N. Bom, como que a gente faz para calcular agora a média, a variância e desvio padrão? Vamos falar primeiro das formulinhas aqui que são utilizadas antes de usar a calculadora. Então, para calcular a média agora, o que vai mudar? Então, agora percebe que vai entrar aqui um termo a mais na fórmula, a frequência, né? Então, agora você tem que multiplicar o valor da observação aqui, do dado, né? Pela frequência correspondente, porque ele está se repetindo, né, aqui. No caso dessa primeira observação, é 5 vezes, né? Então, você vai multiplicar o valor vezes a frequência, vai fazer isso para todas as medidas, valor vezes a frequência, e depois vai somar tudo. No final, vai dividir pelo total N, que é igual a 50. Cuidado aqui, né? Se você for fazer no braço, o total N aqui é 50, não é? Aqui não pode pegar e considerar N como sendo 1, 2, 3, 4, 6, né? Não é 6 observações que eu tenho, são é o total, né, de chapas aqui no caso. Então, no braço seria assim. Como seria o cálculo da variância? A gente representa pela letra S ao quadrado. O que vai mudar aqui em relação ao caso anterior? Vai aparecer agora uma frequência aqui novamente multiplicando o termo xi menos x barra ao quadrado. A ideia agora é pegar o valor da observação, subtrair da média que você calculou, levar ao quadrado e multiplicar pela frequência.
Aí você faz isso também para a segunda observação, pega o valor menos a média ao quadrado, vezes a frequência. Vai fazendo isso para todas as observações. No final, você soma tudo e divide por n menos 1 para calcular a variância. E para calcular o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada da variância. Certo? Como que isso seria feito na calculadora? Vamos agora para a calculadora. Então, agora, pessoal, eu tenho que configurar ela antes para trabalhar com frequência. Então, no default da calculadora, ela não está configurada para isso. Então, você tem que vir aqui no menu de configurações antes. Como que você faz isso? Você aperta Shift, Mode, e você vai ter várias ações aqui. Eu fiz um vídeo, inclusive, comentando sobre cada uma dessas ações. Um vídeo bem extenso, acho que algo em torno de 50 minutos, né, explicando o que representa cada uma dessas ações. Se você clicar para baixo aqui, vai aparecer essa opção Stat aqui no menu de configurações. Quando você clica na opção 4, aí ele te dá a opção de incluir frequência. Isso não está no default. O default é off, né? Então, quando você clica on aqui, você inclui a coluna de frequência. Aí, quando você vai lá no menu das funções, você vem aqui na tecla Mode novamente e aperta 3 para acessar a função stat e vai na opção 1, que é de variável, para você trabalhar com, para fazer cálculo de média, variância, desvio padrão, por exemplo, e na opção 1 aqui, nota que já vai aparecer uma coluna aqui, uma segunda coluna de frequência. Então, agora vamos digitar os valores aí, de x e da frequência. A ordem que você vai digitar aqui pouco importa, né? Eu vou primeiro digitar o x aqui. 10, 10.1, 10.2, 10.3. Aí agora eu venho aqui com a setinha para a segunda coluna. Vou digitar as frequências. 5, 8, 9, 12, 10 e 6. Pronto. Já digitei o conjunto de dados. Eu vou apagar aqui. Agora, para calcular média, variância, média, desvio padrão e a variância, você vai seguir o mesmo passo do caso anterior. Eu venho aqui na tecla Shift, depois na tecla 1 aqui, que representa para fazer o cálculo das estatísticas aqui. Aí você vem na opção 4. Vamos calcular primeiro a média. Tanto faz a ordem, né? Mas vamos calcular primeiro a média. Lembra de dar o igual aqui. E calculou aqui, ó, 10.064. Então, você pode trabalhar com algarismos significativos, tal. Você precisa configurar a calculadora para isso. Veja o vídeo que eu fiz falando sobre o setup da calculadora. Então, vamos apagar aqui. Aí agora eu vou calcular a variância. E aqui na tecla Shift. 4. Vou digitar a opção 4 aqui. Só que a opção 4 é o desvio padrão. Se eu quiser calcular a variância, eu venho aqui, elevo ao quadrado, do igual. Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos para o outro caso aqui. Vou apagar antes tudo, resetar a calculadora, ficar do início. Agora vamos no último caso aqui. No último caso, né, vamos considerar aqui
Vamos considerar aqui agora dados agrupados por intervalos de classes. Eu tenho dados de frequência, só que agora os dados eles são organizados por intervalos de classes. O que significa isso? Significa agora que eu vou considerar os valores aqui por intervalos, né? Por faixas, não de forma pontual, como eu fiz no caso anterior. E a frequência representa o quê? A quantidade de indivíduos, né, ou de observações que eu tenho dentro de cada intervalo, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Considere as faixas salariais de 20 pessoas. O INE agora aqui, né, é 20. Se eu somar tudo aqui, né, todos os valores da coluna de frequência, isso vai me dar 20. Bom, agora para calcular média, variância, desvio padrão, as fórmulas são as mesmas do caso anterior lá, quando eu tinha dados agrupados por ponto. Vai aparecer, né, o produto XI vezes FI aqui na média, né? O produto vai aparecer aqui na variância XI menos X barra ao quadrado vezes FI. A mesma coisa, mesma forma. O que vai mudar? O que vai mudar agora é que o XI que aparece aqui, vamos pegar a média, o XI que aparece na média, ele vai ser o ponto médio dos intervalos que eu tenho aqui. Então, eu tenho um passo intermediário. Se eu fosse calcular no braço, eu tenho um passo intermediário aqui, que é calcular o ponto médio dos intervalos aqui, para cada intervalo. Eu teria que adicionar uma coluna aqui, o ponto médio. E para fazer o cálculo do ponto médio, você faz o quê? Você pega o limite inferior, soma com o limite superior e divide isso por 2. Certo? Você pega, vamos fazer o cálculo aqui. Você pega o limite inferior, soma com o limite superior e divide por 2. Ele te dá o ponto médio do intervalo, desse primeiro intervalo aqui. Se você quiser calcular o segundo, você soma esse valor aqui, o valor da amplitude. O que que é amplitude? É o tamanho do intervalo aqui, que é 500 no caso. Se eu somar 500 aqui, ele vai dar o ponto médio do segundo intervalo. E assim você vai calculando o ponto médio de cada intervalo. Ok? Bom, tendo o ponto médio e tendo as frequências, agora a gente consegue calcular a média, variância e desvio padrão. Vamos fazer isso novamente na calculadora. Agora percebe que é a mesma coisa, né, do que aconteceu ali no exemplo anterior. Só teve essa mudança aí, né? Então você vem aqui em Mode, na opção Stat, vamos acessar a função Stat, uma variável. Opa, não apareceu, né? Porque eu resetei, então tem que configurar. Lembra? Quando você reseta, ela fica no modo de fábrica e não tá, a frequência não tá no default. Aí você tem que vir configurar Shift Mode. Entrei aqui na lista de configuração de ações de configuração. Vem aqui, desce. Você vem na opção 4 e adiciona a frequência 1. Pronto. Agora vamos lá. Mode, Stat, uma variável, opção 1 de uma variável. Agora sim, vamos digitar os valores aqui. Então, o PN, o ponto médio, são os valores do X aqui, né? 1750, 2250, 2750, 3250, 3750.
Aí vem aqui do lado, clica as frequências, 6, 3, igual. Sempre dá o igual aqui, né? Ou se quiser, mexe na setinha. 2, igual. 4 e 5. Pronto. Digitei os valores, apago, e agora faz os cálculos, né? Seguindo aquele procedimento, aquele mesmo procedimento. Você vem na tecla Shift, adiciona a função secundária aqui na tecla 1, que é stat, para fazer cálculos das estatísticas. Vem na opção 4, calcula a média. Opção 2, sempre segue o número aqui correspondente, né? Aparece o X barra, você dá um igual aqui, ele te dá o valor da média, do salário médio aí, a média salarial. Aí, apaguei, agora vamos calcular o desvio padrão. Vem aqui, Shift, Stat, opção 4. Lembra que essa opção 3 é o desvio padrão populacional, tá bom? E a opção 4 é o desvio padrão amostral. O desvio padrão populacional, no lugar do N-1 aparece N aqui. E vamos na opção 4, não igual, e dá o desvio padrão. Se você quiser calcular a variância, volta aqui na setinha, colocar o quadrado e te dá a variância. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, dá um comentário, se você quiser, tiver alguma dúvida ou algo que queira, algum tipo de assunto que eu explique, para fazer um próximo vídeo, e compartilhe. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.